O que aconteceu nesse derby que ninguém esperava, hein? E o jogo de hoje entre Corinthians e Palmeiras foi muito diferente do último, que foi um jogo mais técnico. O jogo de hoje não, foi pouquíssimo técnico, foi muito mais pegado, muito mais, entre aspas, violento. Foi um jogo com pouquíssima criatividade, mas é aquilo, né? Corinthians e Palmeiras, aquela pegada de sempre. Quanto ao jogo em si, como eu havia dito, que foi pouco técnico e muito mais físico, o Corinthians começa o jogo um pouco melhor, com mais posse de bola, e quando defendia no 4-3-3, revezando entre bloco médio e bloco alto. O Palmeiras começou a melhorar quando o Andréas Pereira e o Marlon Freitas entraram no jogo. Aí o Palmeiras conseguiu dominar mais o meio de campo e saiu mais pro jogo. Fora isso, o primeiro tempo foi muito fraco. Pouquíssimas atuações dos goleiros nesse primeiro tempo, poucos chutes ao gol e com uma expulsão já do jogador do Corinthians por um gesto obsceno, o André. Já no segundo tempo, o jogo volta como foi o primeiro, pouca criatividade, pouca técnica e aproximadamente aos 24 minutos o Mateuzinho foi expulso por ter agredido o jogador do Palmeiras, o Flaco Lopes. Aí o jogo realmente mudou de cara, só deu Palmeiras. Hugo fez ótimas defesas e o Yuri Alberto perdeu um gol que poderia ter consagrado ele mais uma vez. Ou poderia ter tocado a bola para o Kaique, que o Corinthians sairia na frente do placar. Enfim, agora sobre o Palmeiras em si, o Palmeiras foi um time muito previsível, principalmente no segundo tempo, com 2 jogadores a mais, fazendo uma jogada que para o Corinthians, principalmente para a zaga do Corinthians, foi lindo. Chuveirinho, então, fez o nome do Gustavo Henrique e do Gabriel Paulista. E alguns chutes fora da área, porém sempre batendo em alguém do Corinthians. Então faltou do Palmeiras nesse momento criatividade, faltou utilizar mais os espaços que teve dentro do campo, porque com 2 jogadores a mais, o Palmeiras poderia ter dominado tanto numericamente quanto no espaço ofensivo, e não soube fazer isso. Então o Palmeiras peca muito nisso, na minha opinião. É um time muito previsível, que a maioria dos seus gols é mais por erro de marcação do adversário do que criatividade do time em si. Não estou falando que o time não é criativo. Sim, é um time muito criativo, porém pecou nisso. E o jogo terminou assim, né? Palmeiras chuveirinho, Corinthians tentando um contra-ataque ou outro, mas não conseguiu. Então o destaque para mim nesse jogo foi do Hugo Souza e da zaga do Corinthians, mas o Hugo Souza com um destaque um pouco maior.